Olá pessoal, bom, semana passada nós começamos a ver tecido conjuntivo e hoje eu vou explicar para vocês alguns tipos de tecido conjuntivo. Bom, eu havia falado que o tecido conjuntivo ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especial. Então, nós vamos ver primeiro o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tipo de tecido ele pode ser classificado entre tecido conjuntivo propriamente dito denso e frouxo. No caso do tecido frouxo, ele tem uma estrutura mais frágil, porque ele tem grande quantidade de substância fundamental, tá? Essa substância é intercelular. Então, a função desse tecido é preencher espaços. Eles têm bastante tipos celulares, então os tipos de células presentes nesse tecido é diverso. Podem formar camadas ao redor de vasos sanguíneos, também são responsáveis por formar cápsulas dos órgãos, fazer alguns tipos de revestimento junto com outro tipo de tecido que nós vamos ver. É bastante vascularizado, tem grande quantidade de vasos sanguíneos e as fibras que acabam predominando nesse tipo de tecido são fibras elásticas e fibras colágenas. O esquema para vocês, então eu tenho ali o melanócito, que é uma célula que armazena melanina, eu tenho o glóbulo branco, vários tipos de fibras, adipócito, hemácia, caminhando dentro do vaso sanguíneo, e enfim, eu tenho os macrófagos, os fibroblastos, então eu tenho vários tipos celulares e a fibra reticular acaba fazendo a sustentação, mas a fibra que predomina aí são fibras elásticas e colágenas, tá? Então, esse tipo de tecido, ele dá a possibilidade desses espaços onde as células e as fibras se encontram. Já no caso do tecido conjuntivo denso, ele é denso porque ele tem mais fibras do que células. E aí nós temos o predomínio das fibras colágenas. Ele já é menos flexível e ele é resistente à tração. Então, nós temos dois tipos de tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso modelado e o não modelado. E isso se dá de acordo com a organização das fibras desse tecido. Então, aqui eu tenho para vocês uma imagem de microscopia eletrônica comum, de luz, do microscópio comum. E eu tenho primeiramente aí um tecido conjuntivo denso não modelado, onde as fibras colágenas, que são essas fibras cor-de-rosas, elas não estão organizadas. Então você tem à disposição, você vê que tem grande quantidade de fibras, mas elas não estão organizadas. Essa composição está presente, por exemplo, nas cápsulas dos órgãos, do fígado, rim, e abaixo da lâmina própria, porque o tecido conjuntivo frouxo ele forma a lâmina própria, que é aquele tecido que está logo abaixo do epitélio. Já o tecido conjuntivo denso ele está abaixo da lâmina própria, dando sustentação ao tecido conjuntivo frouxo. E o tecido conjuntivo denso modelado, que é a segunda imagem, você já vê essas fibras que parece que estão organizadas, dispostas numa organização paralela aí, e entre elas os núcleos dos fibroblastos das células desse tecido, e esse tipo de tecido a gente encontra em tendões. E agora nós vamos começar a ver os tecidos conjuntivos especiais. Então, o primeiro tecido que nós vamos ver é o tecido conjuntivo especial adiposo, conhecido como tecido adiposo. Bom, esse tecido ele é constituído por células adiposas, que nós chamamos de adipócitos, e a função dele principal é o armazenamento de energia. Nós temos dois tipos de tecido adiposo: tecido adiposo unilocular, ou que a gente chama de gordura amarela, e o tecido adiposo pardo ou multilocular, também conhecido como gordura marrom. A diferença desses dois tipos de tecido adiposo é que o primeiro, nós temos apenas uma gota de gordura, que ocupa quase todo o citoplasma celular, e no tecido multilocular nós temos pequenas gotas de gordura e além disso essa célula tem várias mitocôndrias, de acordo com a função desse tecido. O tecido adiposo ele é responsável por produção de calor. Para vocês aí como exemplo a proteção contra o frio, que os recém-nascidos necessitam. Então, quando uma criança nasce, ela tem mais gordura marrom do que gordura amarela. Conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando adulta, a gordura marrom vai se transformando em gordura amarela. Então, na vida adulta, nós temos praticamente toda a nossa gordura é do tipo unilocular. Por quê? Quando nós nascemos,
nós precisamos nos aquecer, né? Então, é importante para o bebê manter a temperatura corporal. E como ele está saindo do meio, que teoricamente é aquático, ele estava submerso no líquido, e indo para esse ambiente, né, totalmente diferente, ele necessita desse tipo de gordura. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com os animais que hibernam. Esse tipo de tecido, ele é importante por causa do gatilho de volta da hibernação, que nós vamos ver no esquema mais para frente. Então, esse tecido, ele está relacionado à produção de calor no corpo, porque tem uma proteína específica na crista mitocondrial. Então, as mitocôndrias desse tecido acabam gerando esse. Então, aqui eu tenho o tecido conjuntivo multilocular, a gordura marrom, e o tecido conjuntivo unilocular. Nota que a célula, ela armazena uma única gota de gordura grande, então você vê esses espaços em branco, que na verdade era ocupado pela gordura. E no multilocular, você vê pequenos pontinhos brancos, que são várias gotinhas pequenas de gordura. Aí eu deixei embaixo para vocês o sistema aí de volta de hibernação dos animais que hibernam, dos mamíferos. Então, o sistema nervoso manda um gatilho, um estímulo, para a gordura marrom liberar calor. Essa gordura libera calor, aquece o sangue desses animais, e o sangue circulando pelo corpo desses animais aquece os demais tecidos e órgãos, aumentando o metabolismo, e esse organismo volta às atividades normais. Então, esse gatilho do sistema nervoso associado ao tecido conjuntivo, no caso aí adiposo multilocular, é extremamente importante. Bom, nós também vamos ver o tecido ósseo. O tecido ósseo, o osso, que é basicamente formado por tecido ósseo, é um tipo de tecido conjuntivo especial. E a função do osso, né, é proteger as estruturas, por exemplo, no caso do crânio, a caixa torácica está protegendo o nosso sistema nervoso, acaba armazenando minerais, o cálcio e o fósforo é armazenado no osso, e quando nós precisamos, nós retiramos esses minerais dos ossos, acabam suportando e sustentando os nossos corpos, o nosso corpo, permitindo os movimentos, e também abriga o tecido hematopoético, tá? Que a gente vai ver mais pra frente, que também é um tipo de tecido conjuntivo especial. Bom, aí peguei pra vocês um osso longo, não é o fêmur. Então, a gente tem uma região do osso que a gente chama de região esponjosa, que ele tem pequenos espaços. Aí nós temos uma parte oca do osso, que possui a medula, aí a medula amarela, que a gente vai ver mais pra frente a diferença de medula vermelha e medula amarela. Aí tem uma parte que nós chamamos de osso compacto, que faz o revestimento dessa porção oca, e o periósteo, que reveste esse osso, e também possui vasos sanguíneos e substâncias que vão nutrir esse osso. Então, o osso, ele é um tecido vivo, gente. Ele interage com o ambiente. Por exemplo, se você for olhar os ossos de um atleta e de uma pessoa que não faz exercício, são ossos totalmente diferentes. Por quê? Porque esse esqueleto, ele tá sob ações da gravidade diferente. A pessoa que faz exercício, ela modela os ossos dela de forma diferente. A pessoa que é sedentária, por exemplo. Então, o osso, ele interage com o ambiente, ele interage com a sua alimentação. Ele é um tecido vivo, ok? Bom, no caso, como que o osso está organizado? O osso está organizado por ósteons. Ósteons é um conjunto de estruturas, tá, do tecido ósseo. Então, eu tenho aí esse círculo aqui que eu posso chamar de ósteon, ok? Então, isso daqui eu considero o ósteon. Outro ósteon, outro conjunto de bolinhas aí, a gente considera outro ósseo. Então, na imagem a gente vê dois ósseos, tá? Então, você observa aí, eu tenho um canal central por onde vai passar veias, artérias e nervos, e eu tenho as lamelas, que são essas estruturas circulares que envolvem o canal central, e entre uma lamela e outra eu tenho um osteócito, que é uma célula do tecido ósseo, lembrando que eu tenho sempre a terminação ócito e blasto, né? Então, essa célula, eu vejo o núcleo dela, porém, ela tem como se fossem bracinhos para se comunicar com as células vizinhas, as células que estão em outra lamela. Esses bracinhos, esses prolongamentos do osteócito, ele passa por dentro desses canalículos, que são como se fossem rachaduras.
ok? E aí um osteócito consegue se comunicar com o outro. Toda essa organização com lamelas, o canal central, os osteócitos e os canalículos, eu chamo isso tudo de ósteo. Então, o meu tecido ósseo, ele é organizado por essas estruturas que nós chamamos de ósteo e fica uma do lado da outra. Então, esse aqui é um esquema, mas eu vou mostrar para vocês uma imagem de microscopia. Vocês vão identificar exatamente as mesmas estruturas. Então, isso é uma imagem de um osso, ok? Bom, então se eu, para vocês entenderem um pouco da dinâmica do osso, né? Eu tenho ali o ósteon, como eu mostrei, então aquela estrutura circular, no canal principal, onde passam veias e artérias, e a comunicação entre um ósteon e o outro. No osso, esse é um osso compacto, aquela região que eu chamo de osso compacto. No caso do osso esponjoso, eu já tenho espaços por onde passam vasos sanguíneos. E os osteócitos estão presos entre uma lamela e outra. Além disso, nessa imagem também está representado o periósteo, que é essa camada lateral que vai revestir e proteger os ossos. Bom, então eu não sei se vocês conseguiram identificar, mas no tecido ósseo nós temos 3 tipos de células principais: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os osteoblastos, como o nome diz, blasto, final blasto, é uma célula jovem que está secretando essa matriz óssea. O osteócito já são os osteoblastos maduros que não secretam mais essa matriz, só fazem uma manutenção desse tecido. E os osteoclastos são células que acabam reabsorvendo estruturas, reparando fraturas e organizando o equilíbrio dinâmico desse osso. Então, faz a remodelagem e a manutenção da densidade óssea. Então, é uma célula que está em grande atividade o tempo todo no osso. Então, um esquema para vocês entenderem aí. Eu tenho o osteócito, os osteoblastos, que são células mais jovens. Os osteócitos são aquelas células que ficam presas entre uma lamela e outra. Então, enquanto o osteoblasto está secretando a lamela, ele é considerado uma célula jovem. Conforme ele fica preso entre uma lamela e outra, ele para de secretar essa substância e vira um osteócito. E, claro, também tem os células tronco e os osteoclastos, que são essas células grandes, tá? Que tem prolongamentos e vários núcleos também numa célula apenas. Então, só para vocês identificarem as diferenças entre essas células. Bom, aí eu tenho também o tecido cartilaginoso. A cartilagem é um órgão, né, que é formado por tecido cartilaginoso, que é envolvido por uma bainha de tecido conjuntivo denso que a gente chama de pericôndrio. No caso dos condrictes, que são os peixes cartilaginosos, que são os tubarões, as raias, o esqueleto desses animais é formado basicamente por cartilagem. Então, no nosso corpo, levando em consideração os mamíferos, nós temos partes de cartilagem espalhadas pelo nosso corpo. Então, nós temos o nariz, a orelha, a sustentação das costelas, os discos intervertebrais que nós vamos ver. Nós temos também anéis de cartilagem na nossa traqueia que fazem a sustentação. Então, assim, o tecido cartilaginoso, ele está presente no nosso corpo, mas existem casos onde ele é o principal componente do esqueleto de alguns seres vivos. Bom, no tecido cartilaginoso nós temos as principais células que são os condrócitos, tá? Que eles secretam, quando eles são condroblastos, eles secretam a matriz extracelular, que vai ter uma proteína chamada condrina, que dá essa caracterização e consistência de borracha. E são associadas também com fibras colágenas. Bom, o tecido cartilaginoso, ele vai depender do tipo de matriz extracelular que ele tem, tá? Então, não tem só um tipo de tecido cartilaginoso, depende de onde ele se encontra. Ele não possui vasos sanguíneos e a nutrição dele é realizada pelo pericôndrio, que é aquele tecido conjuntivo denso não modelado que está localizado ao redor desse tecido cartilaginoso e tem bastante vasos sanguíneos. Bom, aí tá a imagem.
Eu tenho o condrócito preso dentro de uma lacuna. Por que ele está preso nessa lacuna? Porque ele sintetizou essa matriz aí quando ele era condroblasto e ele acabou ficando preso nessa lacuna. Agora ele só está fazendo a manutenção dessa cartilagem, tá? Então, essa imagem bonitinha aí é o tecido cartilaginoso que vocês estão vendo. Bom, aí eu coloquei para vocês um esquema que representa nas partes que estão em azul os locais do nosso corpo em que possui cartilagem. Então, por exemplo, a minha traqueia, eu falei para vocês que vocês têm anéis de cartilagem, né, ali que forma a epiglote. A epiglote, ela é uma estrutura feita de cartilagem. Eu tenho as cartilagens que prendem a costela ao meu osso externo. Eu tenho as minhas articulações, a cartilagem da orelha externa, do meu nariz. Eu tenho o menisco do joelho, né? Eu tenho a sínfise púbica que conecta o meu osso da bacia. Então, assim, e os discos intervertebrais que eliminam o impacto de uma vértebra com outra. Então, por causa dessa consistência de borracha que a cartilagem tem, ela elimina impactos, ela é muito importante para revestimento de ossos, para não ter o atrito entre um osso e outro e gastar esse osso. E para finalizar, nós vamos ver um pouquinho de tecido hematopoético e o sangue, que são tipos de tecido conjuntivo especiais também. O tecido hematopoético é aquele tecido que vai produzir os elementos figurados do sangue. Lembrando que os elementos figurados do sangue são as células ou os fragmentos celulares do sangue, a parte sólida que está nesse sangue. Bom, é conhecido como medula óssea vermelha e está presente em alguns ossos quando nós somos crianças ou recém-nascidos, em maior quantidade dentro desses ossos. Depois dos ossos longos, por exemplo, esse tecido ele vai sendo substituído pelo que a gente chama de medula óssea amarela, que é um tecido de origem gordurosa, um tipo de tecido adiposo. Bom, ele também está presente, tecido hematopoético, em alguns órgãos, como por exemplo o baço, o timo e os linfonodos. E a medula óssea é composta basicamente por células-tronco, células que vão dar origem a outras células. Então, essas células-tronco, elas podem dar origem, então eu tenho a célula-tronco hematopoética, que ela pode dar origem a uma célula-tronco linfóide ou mieloide, tá? Se ela se transformar numa célula-tronco linfóide, ela vai dar origem a linfócitos, a glóbulos brancos que vão trabalhar aí na defesa do organismo. Se ela partir, se ela for de uma linhagem de célula-tronco mieloide, ela vai dar origem a outros glóbulos brancos, como o neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito, as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, e as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Bom, aqui tem uma foto, né, dessas células precursoras de hemácia, então, ali dentro do osso, tá? Então, eu tenho o osso ali, eu tenho a cavidade medular, tá? Então, eu tenho, lembra do osso compacto e esponjoso? Então, eu tenho uma cavidade depois do osso compacto e essa medula, ela ocupa os espaços que tem nesse osso, ok? Então, ela tá dentro do osso e ocupa esses pequeninhos espaços, buraquinhos que tem no osso. Bom, em relação ao sangue, o sangue ele é composto por plasma e pelos elementos figurados. O plasma é a parte líquida do nosso sangue, é composto basicamente por água, sais, ok? É nele que estão hormônios, alguns minerais. E os elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. A maior parte dos elementos figurados é representado pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Qual que é a função dos glóbulos vermelhos? Carregar oxigênio e gás carbônico, fazer o transporte de gases. As plaquetas, elas estão relacionadas à coagulação e cicatrização do nosso corpo. E os leucócitos são os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo. Aí eu deixei um esquema para vocês. Então, ó, 55% do sangue é composto pelo plasma, menos de 1% por leucócitos e plaquetas e o restante, 45%, pelas hemácias. Dentre os glóbulos brancos, eu tenho vários tipos ali. Então, eu tenho neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, e tem uma quantidade específica para cada um deles. Cada um deles vai agir numa linha do seu sistema imune.
As plaquetas, elas são fragmentos celulares. O que é isso? Pedaços de célula. Então, eu tinha uma célula enorme chamada de megacariócito e essa célula se quebrou em vários pedacinhos e deu origem às plaquetas. Então, assim, o ideal é que vocês saibam as funções de cada elemento desse sanguíneo. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E para vocês perceberem a importância do tecido conjuntivo no nosso corpo, ele constitui vários outros tecidos, que é chamado de tecido conjuntivo especial.